vocês hoje sobre o livro O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, o escritor alemão que publicou esse livro em 1774. A história, de antemão, gostaria de dizer a vocês que aqui terão vários spoilers, de modo que, se você quer ver essa resenha o livro é bom ou é ruim, de antemão de que o livro é maravilhoso. É a minha segunda releitura, eu sou apaixonada por esse livro. É o precursor do romantismo e eu amo Werther. Mas aqui o meu objetivo é falar um pouco sobre o que pode vir a cair nos vestibulares e nos Enems da vida. A história, em resumo, o romance O Sofrimento do Jovem Werther, escrito por Goethe, é um dos marcos fundadores do romantismo europeu e exerceu grande influência sobre os escritores românticos brasileiros, né? Porque os brasileiros sempre se inspiram na Europa e a Europa, por sua vez, se inspirou nesse livro aqui, né, narrativa alemã, do escritor alemão, para dar início ao Tempestade e Ímpeto, né, que de certa forma foi um movimento alemão, da literatura alemã, que influenciou as artes no geral e que de certa forma, movimentou, vamos dizer assim, o espírito de época que já estava ali surgindo, e assim surgiu o romantismo, né, que é uma contrapartida ao arcadismo, o racionalismo exacerbado da escola de época, estilo de época que tinha sua pauta mais nos ideais greco-romanos, né. O resumo da obra. A obra tem uma estrutura epistolar, ou seja, é escrita por cartas. É construída a partir de cartas que Werther troca, né, com Wilhelm. Wilhelm, o nome dele é meio esquisito. O narrador em primeira pessoa, o próprio Werther, é um jovem escritor e pintor, que foi morar numa cidadinha, num vilarejo pequeno na Alemanha. Vivia a conversar com os humildes, observando a natureza e certo dia, convidado a acompanhar uma jovem até um baile, né? Uma amiga dele diz assim, olha, vamos pegar uma jovem em uma casa antes de ir para o baile, e é engraçado que Werther diz assim, nossa, imagino eu que coisa mais tediosa, acompanhar essas mulheres aqui, preferi estar lendo meus romances e tudo mais. Quando ele chega lá no lugar, eu tô aqui me detendo ao roteiro para não viajar muito. Quando ele chega ao lugar, ele vê a mulher mais bela do mundo, rodeada de irmãos pequenininhos. Ele acaba descobrindo que aquela jovem se chama Charlotte, para alguns livros a tradução é Carlota, e ele a chama de Lotte. Lotte perdeu a mãe, né? E ela é quem cuida dos irmãozinhos pequenos. Então tem todo um ritual ali, ela cuidando com os irmãos e Werther vendo-a, né, ali naquele, como ele diz, aquele estado simples, mas ao mesmo tempo sublime e belo, né? E eles vão para o baile e ele se apaixona pelas brincadeiras de Lotte no baile. Ela é bem ousada, ela é bem divertida, bem romance romântico, né? Ou seja, a mulher é extremamente idealizada, ela não tem um defeito sequer, nem tem ruga, nem tem sobrancelhas, cílios fartos, nada, ela é perfeita, né? Quer dizer, cílios fartos é bonito, né? Então, continuando. Nas cartas percebemos os ideais que fazem este livro ser o precursor do romantismo. E aqui eu vou falar com vocês sobre algumas características, né, que faz durante... Eu quero assim dizer para vocês que, para você analisar esse romance aqui e ver as características do romantismo nele, é importante a gente perceber que, logo no início, né, Werther, ele vai para o campo, o vilarejo, né, para ele começar a pintar, a observar a natureza. E há uma característica aqui que é a questão de voltar-se para a poesia oral, para o bucólico, observando a maneira de falar do povo, a oralidade. E então, neste lugar, ele observa a natureza e assim tem mais, vamos dizer assim, acesso à verdadeira essência da beleza, né? O belo, que é a própria natureza. E o predomínio da emoção é uma das primeiras características. Na carta 26 de maio, na página 20, Werther relata, ele faz praticamente um tratado sobre a pintura, né? A pintura que, na verdade, precisa somente da natureza para se ser magnífica. E ele critica o racionalismo, né, exacerbado do arcadismo, das escolas de época de pintura, tanto nas escolas estéticas relacionadas à pintura e à arquitetura, e à música e a tudo. O predomínio da emoção, às vezes, faz-se necessário você quebrar as normas e as regras.
Ao cabo de uma hora, percebi que tinha feito um desenho muito interessante, sem acrescentar-lhe coisa alguma da minha imaginação. Isso fortaleceu o meu propósito de, daqui para frente, manter-me unicamente ligado à natureza. Só ela é infinitamente rica e só ela é capaz de formar os grandes artistas. Muito se pode dizer a favor das regras da arte, bem como a favor das leis da sociedade. Quem se pauta segundo essas regras não produzirá nunca uma obra absurda nem completamente ruim. Do mesmo modo, um homem educado, segundo as leis e do decoro, jamais poderá ser um vizinho intolerável, nem um insigne malfeitor. Apesar disso, diga-se o que se disser, toda regra destrói, toda regra destrói o verdadeiro sentimento e a verdadeira expressão da natureza. Você dirá, isso é injusto. A regra só indica os limites, poda as ramagens muito luxuriantes, etc. Meu bom amigo, quer uma comparação? Todas essas coisas são como o amor. Um jovem dá seu coração a uma mulher, passa junto dela todas as horas do dia, consome todo o seu vigor e tudo quanto tem para lhe testemunhar, que se consagra a ela inteiramente. Aparece um pedante, um homem de bom senso, e diz ao moço, meu caro senhor, amar é próprio do homem, mas é preciso amar como pessoa razoável. Divide bem o seu tempo, dedicando uma parte ao trabalho e a outra às horas vagas apenas à mulher amada. Calcule as suas posses e só gaste o que sobrar. Não lhe vou censurar que dê a ela um presente, mas não em demasia, no dia do aniversário, por exemplo, etc. Se o nosso jovem seguir esses conselhos, tornar-se-á um sujeito útil e ao mesmo tempo faria empenho junto a um príncipe para que lhe confiasse um emprego público. Mas então, adeus amor. E se é artista, adeus talento. Podemos perceber nessa partezinha, deixa eu me deter aqui no meu roteiro porque eu sou muito dispersa, nós podemos perceber várias características do romantismo. Desde a visão em relação à arte, no caso aqui, nessa minha versão, gente, é na página 20, certo? É na página 20 que a gente vê essa pequeno tratado sobre a arte, sobre o amor, na visão do Werther. O que é que ele vai dizer? Que a natureza, ela não tem controle, ela não tem nenhum tipo de... Ela segue o seu fluxo de forma grandiosa, às vezes nefasta e sempre linda. Então Werther diz que o artista romântico e também o amante romântico, ele tem que se entregar às suas emoções, ao seu amor, à sua arte, de forma totalmente desregrada. Desregrada no sentido de não se deter ao decoro da sociedade, das regras da etiqueta, não se deter diante das regras, né, da arte, no caso dele, que ele é um pintor. Imagine só o poeta romântico ou o prosador romântico. Ele também não deve se deter de forma nenhuma às regras. Então a gente vê aqui, maior liberdade formal. Se o poema romântico ele tem prioridade, ele predomina geralmente as redondilhas maior e menor, é totalmente o contrário do poema do arcadismo, que geralmente é um soneto, né, decassílabo, ou alexandrino, que são 12 sílabas, né? E sempre aquela forma de soneto, do rondô e tudo mais. Já que predomina um pouco da liberdade. No romance também, né? Apesar de que esse romance é epistolar, né? Troca de cartas é bem interessante. É uma obra muito magnífica. Subjetivismo. Gente, se no arcadismo o predomínio era da objetividade e racionalidade, né? Típica do homem iluminista, já que no homem romântico você tem que ser subjetivo, você tem que mostrar seus sentimentos, você tem que se entregar à sua paixão. O egocentrismo, gente, nós vamos ver aqui que quando ele fala assim, né, aqui você vê, se um homem moderado vier te dizer para ser, né, amar nas horas vagas, dar um presentinho aqui e ali, né, não se dá os excessos, olha como esse homem é racional. Já Werther disse, se você se ceder a esse tipo de pensamento racionalista e objetivo, né? É um amor objetivo, você não vai amar plenamente e você não vai ser um artista pleno. Você tem que ser, de certa forma, egocêntrico, pensar em você mesmo e tem que ser subjetivo, né? Subjetividade.
Idealização. Ah, gente, vocês não viram ainda como ele vê essa mulher. Ela é perfeita. Podemos dizer em relação à idealização, à questão do amor. A natureza mais real que interage com o eu lírico. Pode ver que praticamente Werther ele tem uma relação de amor descomunal com a natureza. E ele diz, você vê nesse trecho, né, que para ele conseguir fazer a arte dele, ele precisa simplesmente se deleitar com a natureza, né? E aí, estado da alma triste e melancólico, a gente vai ver no final do livro. Mas aqui você ainda vê um Werther alegre, empolgado, porque fez uma pintura maravilhosa. Isso aqui ela ainda não encontrou a bela Charlotte, né? Na carta 3 de julho, após ele pegar essa moça no baile, né, para ir ao baile, que é justamente Charlotte, e ele levá-la e vê-la brincando no baile e tudo mais, ele começa, do dia para a noite, ele simplesmente se apaixona. E ele escreve para o Elmer, sei lá qual é o nome do homem, dizendo, eu encontrei a mulher da minha vida. Tô falando isso nas minhas palavras, tá? E aí eu vou mandar aqui para vocês algumas citações que eu acho maravilhoso, né? Maravilhoso. Na carta 13 de julho, na página 40, ele tem uma citação que ele fala que eu acho magnífica. 13 de julho, página 40. Ela me ama. E quanto eu me estimo cada vez mais, quanto eu posso dizer isto a você, que saberá compreender-me. Quanto eu me adoro a mim mesmo depois que ela me ama. Ao descobrir que a mulher que ele amou, está amando, aprendeu a amar, é noiva, né, de um homem chamado Alberto, ele simplesmente começa a ter um relacionamento com aquele jovem casal, indo à casa deles todos os dias, conversando, e ele cada vez mais apaixonado por Lotte. Mas Lotte totalmente comprometida com o seu casamento e com a sua vida ali conjugal. Diante desse desespero de jamais saber, de jamais poder ter a mulher amada, na página 83, na carta 27 de outubro, à tarde, Werther nos diz: tem tanto, e o sentimento que tenho por ela devora tudo. Tenho tanta coisa, mas sem ela tudo para mim é como se não existisse. Gente, você perceba que no início da carta ele está todo empolgado. Eu me amo e como eu me estimo porque ela me ama. Já que ele diz, olha, eu tenho tudo. Eu sou um artista, eu sou um pintor, eu tenho uma vida consideravelmente boa, mas como ela não me ama, como eu não posso tê-la, como ela não é minha, eu não tenho nada. Então, assim, olha só o egocentrismo do romântico e ao mesmo tempo a melancolia, né? A melancolia diante desse objeto que nunca será seu, nunca será alcançado. A sensibilidade pode ser bem expressa, né? Na carta 26 de outubro. Lotte estava conversando com algumas amigas sobre a morte de algumas pessoas conhecidas, mas elas falavam de forma bem objetiva. E Werther, ele tem uma visão totalmente sensível em relação à ocasião. Ele fala o seguinte: a minha viva imaginação transportou-me para junto do leito daqueles desgraçados, e vi como que pesar eles abandonavam a vida como eles. Wilmer, aquelas duas jovens falavam deles como se fala da morte de um estranho. Olho em torno e vejo neste quarto vestidos de Lotte, papéis de Albert, estas móveis que se me tornaram tão familiares, este tinteiro, e digo a mim mesmo: veja o que você agora representa nesta casa. Tudo para eles. Seus amigos lhe têm consideração e estima. Você dá a eles muitos momentos de alegria e supõe que o seu coração não poderia viver sem eles. No entanto, se você partisse, se desaparecesse desse círculo, por quanto tempo sentiria o vazio que a sua ausência lhes causaria? Porém, por quanto tempo? O homem é tão efêmero que mesmo onde está verdadeiramente seguro da sua existência, no único lugar em que sua presença conduz uma impressão real, na memória e no coração dos amigos, mesmo ali vai apagar-se e desaparecer, e logo. Neste momento a gente vê que enquanto as meninas falavam de forma prática, né, e objetiva sobre a morte de alguns conhecidos, Werther se transporta para o lugar onde essas pessoas jazem no leito e ele se coloca no lugar deles.
E isso é uma coisa muito interessante também, porque Werther ele se coloca no lugar das pessoas em vários momentos da narrativa. Então a gente acompanha nessa carta esse início desse jovem que está ali, né, se deleitando com a natureza, pintando seus quadros, aprendendo, lendo romances. E de repente ele conhece uma jovem que aprende a beleza e os sentidos dele, ele se apaixona, mas ele descobre que essa mulher está noiva, logo após casou-se com esse Albert, e ele percebe que diante desse Albert é um homem extremamente racional. Eles têm uma discussão sobre o suicídio. Albert diz que uma pessoa que se mata não é prática, é louca. E Werther diz, não, a pessoa ama demais, vive sem limites e pode chegar até isso. Então, Albert é um homem racional e Werther é um homem romântico, um homem desmedido, né? Com paixões desmedidas. E mais à frente a gente vai perceber uma parte maravilhosa do livro, que é quando Werther está andando num jardim e ele encontra uma pessoa que está procurando flores, só que até então já tem passado a estação das flores. E Werther se aproxima desse homem e diz, você está procurando o quê? Aí o homem diz, estou procurando flores para minha rainha. Werther diz, que rainha? Aí o cara diz, a mulher que eu amo e tudo mais. Então, quando a mãe desse homem chega, conta pra ele, não, ele enlouqueceu, ele, né, ficou maluco, já foi para o manicômio, o hospício, mas agora ele está aqui nessa situação. Aí Werther acaba sabendo, né, por meio do próprio Albert, o esposo da mulher que ele ama, que aquele louco era um empregado da casa, da família, e esse louco se apaixonou por Charlotte também. E aí o pai de Charlotte, né, o demitiu, e esse louco acaba cometendo uma loucura. E Werther tenta proteger esse louco como tenta proteger a si mesmo. Ele se vê no lugar daquele louco. E aí você percebe o quanto que o romântico ele é, né, extremamente desmedido em suas paixões. E aí é interessante que depois de ele descobrir, né, que na verdade o livro é que ele dá um plot. A gente vê que aquele cara tá louco, apaixonado, tem uma similaridade com o Werther, mas nós não imaginamos que aquele louco está apaixonado pelo próprio objeto de desejo de Werther. Então Werther se vê naquele louco. E ele fala, Wilhelm, desculpa gente a pronúncia, o homem sobre o qual lhe falei na minha última carta, aquele feliz desventurado era empregado do pai de Lot. E o que o enlouqueceu foi a paixão por ela, que cultivou primeiro secretamente, declarando-se depois, o que fez com que o despedissem. Imagine o meu estado de perturbação quando Albert me contou essa história. Talvez tão calmamente quanto você a lerá. E aí, gente, ele começa a ficar desesperado. Todo mundo percebe essa relação muito louca entre Werther e Charlotte. E Albert diz para Lotte, né, não permitir mais que Werther venha à casa deles. Que ela vá expulsando de casa. Charlotte decide fazer isso e tem um dia que ela manda ele não vir mais. E ela começa a se desesperar. E a gente vê, muita gente pergunta aí durante o romance, Charlotte deu ou não deu moral para Werther? Bem, ela pode até não ter dado moral, mas no final, todo ser humano é assim. Quando ela vê que ele não vai vir mais, ela começa a sentir falta dele, né? E ela começa a se desesperar. Tem uma cena que ela diz assim para Werther na página 100. Por que Werther? Replicou ela. Você deve tornar a me ver, mas deve ser mais comedido. Oh, por que nasceu? Por que nasceu você com esse ardor apaixonado que se prende obstinadamente a tudo que o impressiona? Por favor, prosseguiu ela, tomando-lhe a mão, seja mais controlado. O seu espírito, os seus conhecimentos, os seus talentos lhe oferecem tantos prazeres. Seja homem, seja firme, acabe com essa fatal afeição por uma criatura, nada mais pode fazer senão lamentar. E aí, nesse momento da história, ele começa a ler para ela uns romances que ele havia traduzido, e quando ele começa a ler, a história dos dois é muito parecida. Um casal que fatalmente são separados pelas contingências. E Lot se tranca no quarto e Werther fica chamando, e então ele vai para casa. E aí, nesse momento, ele para de escrever carta. Então, até a página desse livro aqui, né? Até um certo momento, na primeira parte, que nós vamos conhecer a história por meio das cartas de Werther. No final,
ele chama aqui, é o editor do leitor, né, que ele vai explicar os últimos momentos, os últimos escritos, as falas das pessoas, as visões, né, do criado. Então, certo dia, Vert pede para o criado ir na casa de Lot e de Albert pedir uma arma, porque ele disse que vai caçar no outro dia. A própria Lot é quem pega a arma limpa e leva para o criado. O criado, por sua vez, diz a Werther que quem deu as armas foi a própria Lot. E ali Werther faz a sua cena final, o seu ato final, que é justamente aquilo que todo mundo sabe, né? O efeito Werther que aconteceu na Europa, ele se suicidou, né? E todo mundo, de certa forma, os jovens que se sentiu como Werther, que a gente fala aqui no romantismo, há várias fugas. A fuga para a infância, a fuga para a idade média, a fuga para a natureza, a fuga para a melancolia, até às vezes chega à morte. E eu vou ler o trechinho final aqui, que justamente Werther não só influencia o modo de viver, o modo de pensar das pessoas da sua época, como também o modo de vestir, né? Há uma carta que ele fala como ele gosta de se vestir, e esse final, a roupa atrelada à imagem da morte dele, que é a seguinte. A mancha de sangue que se via no espaldar da poltrona indicou que Werther estava sentado à sua escrivaninha quando disparou a arma, que em seguida tombara aí, debatendo-se na convulsão, rolara ao lado da cadeira. Estava estendido de costas, perto da janela, e não teve mais forças para fazer qualquer movimento. Estava completamente vestido e calçado, de fraque azul e um colete amarelo. Eis aqui o fim dos sofrimentos do jovem Werther. Ele decide então, ele fala com Deus, ele tem uma profunda religiosidade, ele fala para Deus que ele quer encontrar Lot depois da morte e lá eles poderem ficarem juntos. Tchau para você.